É isso aí, pessoal. Bora aqui pro conteúdo do Fluminense. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o ESPN F360 trazendo as últimas informações do Flusão que entra em campo hoje pela Copa Sul-Americana. Se não é inscrito no canal torcedor do Flusão, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo e já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Aquecendo aí os trabalhos. O Eugênio segue conosco. A gente vai falar sobre o Fluminense que entra em campo hoje contra a União Espanhola. A gente ouviu o Nonato falando da expectativa para o jogo de hoje. Tem tudo para a gente fazer um grande jogo, tentar encaminhar essa classificação da Sul-Americana, que a gente sabe da importância, né, de classificar em primeiro lugar. Então a gente vai atrás disso e a vitória, claro, nos traz os 3 pontos, mas muito além disso, nos traz a confiança, né, da ideia de trabalho, a confiança para o nosso dia a dia, para a gente trabalhar mais tranquilo também. Vamos direto com a situação do grupo? Pode ser, produção? Para a gente dar uma olhada em como tá esse grupo do Fluminense, até para colocar os cenários aí para hoje. Seguinte. Vamos olhar com carinho, porque provavelmente a única chance de um brasileiro escapar da repescagem. A repescagem. Ó, o Once Caldas tem 9, o Fluminense tem 7, o San José tem 4 pontos e o União Espanhola não venceu nenhum jogo, só tem apenas 2 pontos até aqui na chave. O Fluminense recebe a União Espanhola, o Lanterna, no Maracanã e vencendo aí vai diminuir o risco da repescagem, né? O Once Caldas tem 9 pontos, é o líder da chave, joga contra o São José, né? E, enfim, esse é o cenário do grupo F da Sul-Americana. Eugênio, hoje o resultado a gente não pode falar em outra coisa, né? 3 pontos para o Fluminense para se garantir aí, ou pelo menos para encaminhar uma vaga para as oitavas. É isso, porque é o segundo colocado, o Fluminense. Como cabeça de chave, ele tem esses 2 últimos jogos em casa, então joga hoje com a União Espanhola e recebe Once Caldas na última rodada, nesse jogo que provavelmente, a gente imagina, vai ser o jogo que define o líder do grupo, né? O Once Caldas perdeu para o Fluminense na primeira rodada jogando na Colômbia, mas depois ganhou os outros jogos. E a tendência, ele joga amanhã, 11 da noite, contra o Revé San José da Bolívia, que é um time muito fraco, só pontuou quando jogou lá na altitude. Então, o Once Caldas deve vencer, tudo indica que deve vencer o San José no jogo de amanhã na Colômbia. Então, ele provavelmente vai a 12 pontos. Bem, com 12 pontos, só interessa ao Fluminense hoje ganhar. Porque se ele empatar, ele fica com 8, ele não chega nos 12 mais, então vai restar a ele a repescagem. O Fluminense que tem levado essa Copa Sul-Americana como algo menos importante que o Campeonato Brasileiro, nos 2 jogos fora de casa que teve recentes. No primeiro não, no primeiro foi o time considerado titular, né, contra o Once Caldas, mas depois contra a União Espanhola no Chile e contra o Revé semana passada lá em La Paz, nem o Renato viajou. Foram times reservas. Então o Fluminense não conseguiu os pontos, acabou 1 pontinho no Chile, né, no empate, conseguido no finalzinho com o gol do Nonato, que a gente viu aí na entrevista, e depois perdeu por 1-0 o jogo contra o San José. E aí traz a necessidade de resolver a vaga no Maracanã. Então tem toda a capacidade de ganhar os 2 jogos. É claro que o segundo é mais difícil, o jogo da última rodada com o Once Caldas, que é o segundo melhor time do grupo. Hoje, com a União Espanhola, botar o que tem de melhor, e é o que vai acontecer, né? Hoje, em princípio, o Renato não poupa os titulares, ele vai com um time considerado titular. Talvez, o que se fala é que o Thiago Silva, esse sim, ficaria no banco de reservas, mas tirando isso, é o time do Fluminense. E com uma grande novidade em relação à partida contra o Atlético, quando o Fluminense iniciou o jogo com 3 volantes, inclusive o Bernal se machucou, é um dos desfalques, né? O Fluminense não vai ter o Bernal nem o Cano. Esses são desfalques de fato. O Cano está se recuperando daquela lesão que sofreu. Aí, ao invés de jogar com 3 volantes, ele passa a jogar com 2 volantes e volta a ter o meia, provavelmente com o Ganso
voltando a ser titular do Fluminense. Então, dentro daquele esquema que a gente já conhece, o Arias iria jogar mais na direita e o Ganso jogando centralizado, né? Então, a gente tem a escalação com o Fábio, Samuel Xavier, já com o Inácio e Freitas na zaga, com Fuentes na lateral esquerda, Martinelli e Nonato, fazendo a dupla de volantes, Ganso, Arias, Everaldo e Canóbio. É um time tecnicamente qualificado, são todos bons jogadores, né? É claro que se pudesse ter o Thiago Silva na zaga seria melhor ainda, mas é claro que tem que ir com cuidado com o jogador, pela idade dele, por estar voltando também. Então é basicamente um Fluminense que agora sim vai jogar todas as fichas, vai apostar alto para conseguir a vaga direta e evitar a repescagem. É isso, né? Para confirmar que a estratégia de você poupar na altitude foi certa, né? Você traz o jogo para casa e aí sim você coloca a força máxima mesmo com os desfalques importantes, mas é um time que tem muita capacidade de vencer. O Renato chamou muita atenção, né, na derrota para o Atlético Mineiro, de você... É isso aí, torcida do Fluminense, bora para mais uma notícia. Com o aval de Renato Gaúcho, o Fluminense já avalia nomes no mercado para suprir carências do elenco. Faltam 20 para a abertura da janela de transferências, que visa contratações para a Copa do Mundo de Clubes, mas o Fluminense já avalia nomes. Segundo o portal GE, o clube, com o aval do técnico Renato Gaúcho, discute a contratação de jogadores e já avalia o perfil dos reforços desejados antes de dar início à fase de sondagens. O objetivo é atacar alguma das carências do elenco. Além de Renato e Mário Bittencourt, o diretor do futebol Paulo Angione também tem participado dessas conversas. Nomes especulados já começam a surgir, mas ainda não há uma negociação concreta ou sequer proposta. O goleiro Marcelo Lomba, do Palmeiras, o meia Vitinho, do El Ettifá, e o atacante Carlos Vinícius, do Fulham, foram alguns especulados até o momento. A julgar pelos últimos acontecimentos e entrevistas recentes do treinador tricolor, é provável que o Fluminense vá atrás de um camisa 5, uma vez que perdeu Bernal e Otávio com lesões graves, além de um ponta de velocidade com características de drible 1 contra 1. Renato já mencionou em uma coletiva sobre essa carência e como só Keno no atual elenco faz essa função. Também é grande a chance de o Fluminense ir atrás de um novo camisa 9, já que Everaldo, na ausência de Germancano, outro lesionado, não tem tido um desempenho satisfatório até aqui. Outras posições criticadas pela torcida, como a zaga, também não há como descartar, mas só o tempo irá dizer para quais setores o clube irá buscar peças. É isso aí, torcida do Fluminense, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!